a civilização que o tempo engoliu, o colapso do mundo maia no coração das densas florestas da América Central. Erguem-se gigantes de pedra que desafiaram o tempo, pirâmides, colossais templos sagrados, cidades inteiras escondidas sob a selva por séculos. Ninguém soube quem as construiu, mas muito antes da chegada dos exploradores. Uma das civilizações mais impressionantes da história dominava essas terras. Os maias, eles construíram cidades monumentais, criaram calendários extremamente precisos e estudaram os movimentos das estrelas com uma precisão surpreendente. Mas então, algo aconteceu, assim, algo tão devastador que uma civilização inteira simplesmente desapareceu. Tudo começou há mais de 2000 anos. Pequenos grupos de agricultores começaram a se estabelecer nas florestas tropicais da Mesoamérica. Eles abriram clareiras na selva. Plantaram milho, feijão e abóbora, e lentamente construíram suas primeiras aldeias. Com o passar das gerações, essas aldeias cresceram, e então cresceram ainda mais, até se transformarem em cidades extraordinárias, cidades com enormes praças de pedra, palácios majestosos e pirâmides que pareciam tocar o céu. No topo desses templos, sacerdotes observavam o movimento das estrelas. Os maias desenvolveram um dos sistemas de escrita mais complexos das Américas. Criaram calendários capazes de prever eclipses e registraram a história de seus reis em enormes monumentos de pedra. Era o nascimento de uma civilização brilhante. E, por séculos, ela prosperou. Entre os anos 250 e 800 d.C., o mundo maia atingiu seu auge. Grandes cidades como Tikal, Palenque e Calakmul dominavam a paisagem, cada uma governada por reis poderosos, considerados intermediários entre os homens e os deuses. As cidades estavam cheias de vida. Mercados movimentados vendiam cacau, obsidiana, tecidos e alimentos. Sacerdotes realizavam rituais sagrados, e multidões se reuniam nas arenas para assistir ao misterioso jogo de bola maia. Estradas de pedra cruzavam a selva, conectando cidades distantes. Era uma civilização vibrante, sofisticada e poderosa, mas por trás dessa grandeza, sinais de problemas começavam a surgir à medida que as cidades cresciam, a população aumentava rapidamente. Para alimentar tanta gente, florestas inteiras foram derrubadas, novas plantações surgiam onde antes havia selva, mas a terra tropical é frágil. E com o tempo, o solo começou a perder sua fertilidade. As colheitas ficaram cada vez menores, e então veio algo ainda pior: a seca. Por anos, as chuvas diminuíram, reservatórios começaram a secar, os campos ficaram estéreis, e pela primeira vez, a fome começou a aparecer nas grandes cidades maias, com menos comida e menos água. A tensão cresceu. Cidades começaram a lutar entre si. Guerras se tornaram cada vez mais frequentes e lentamente o mundo maia começou a rachar. Quando as colheitas falharam, a crise se espalhou rapidamente, mercados ficaram vazios, famílias passaram fome, a população começou a questionar seus líderes e até os próprios deuses. Se os reis eram escolhidos pelos deuses, por que os deuses haviam abandonado o povo? Revoltas começaram, guerras se intensificaram. E então, algo impensável começou a acontecer. As pessoas começaram a abandonar as cidades. Primeiro algumas famílias, depois bairros inteiros, e então cidades completas, palácios ficaram vazios, templos foram deixados para trás. As grandes praças, que antes estavam cheias de vida, ficaram silenciosas. Em poucas gerações, uma civilização inteira começou a desaparecer, sem pessoas para mantê-las. As cidades começaram a ruir. A selva avançou lentamente. Vinhas cresceram sobre as pirâmides. Árvores brotaram nas praças de pedra. Raízes quebraram paredes antigas. Os templos, que antes ecoavam com rituais sagrados, ficaram mergulhados em silêncio. Com o passar dos séculos, as cidades maias desapareceram sob a floresta tropical, e o mundo esqueceu que elas existiram. Séculos depois, exploradores começaram a atravessar as selvas da América Central
eles avançavam entre árvores gigantes, cortando cipós e vegetação, até que algo impossível apareceu diante deles. Uma enorme pirâmide de pedra, erguendo-se acima da selva. Era apenas o começo. Ao longo do tempo, arqueólogos descobriram cidades inteiras escondidas sob a floresta. Templos gigantescos, palácios monumentais e inscrições que contavam a história de um mundo perdido. Hoje sabemos que a civilização maia foi muito maior do que imaginávamos. Tecnologias modernas, como o escaneamento a laser da selva, revelaram centenas de cidades ainda escondidas. Algumas delas nunca exploradas, o colapso do mundo maia continua sendo um dos maiores mistérios da história. Secas severas, guerras constantes, crise ambiental, provavelmente, todos esses fatores juntos destruíram uma civilização extraordinária. Mas uma coisa é certa: mesmo após mais de 1000 anos, as pirâmides ainda permanecem, silenciosas, escondidas na selva, guardando os segredos de um mundo que o tempo quase conseguiu engolir o mistério que os maias deixaram para trás. Quando as grandes cidades maias foram abandonadas, o mundo não percebeu imediatamente. Não houve um único dia de destruição, nenhuma explosão de império, nenhuma invasão que varreu tudo de uma vez. O colapso maia foi silencioso, lento e misterioso. Mas mesmo depois que as cidades desapareceram, o povo maia não desapareceu completamente. E o que restou dessa civilização ainda guarda segredos que os arqueólogos tentam desvendar até hoje. Apesar do abandono das grandes cidades, milhões de pessoas continuaram vivendo na região. Muitos grupos maias migraram para outras áreas. Pequenas comunidades surgiram em florestas, montanhas e regiões costeiras. A civilização clássica havia terminado, mas o povo maia continuava existindo. Suas línguas, suas tradições e suas crenças ainda eram transmitidas de geração em geração. Hoje, mais de 7 milhões de descendentes maias vivem na América Central. Eles ainda falam dezenas de línguas maias diferentes. E muitas tradições ancestrais permanecem vivas. No século XVI, um novo capítulo começou. Exploradores espanhóis chegaram à região. Eles encontraram comunidades maias espalhadas pela península de Yucatán e pela Guatemala. Mas o mundo que os espanhóis encontraram era muito diferente do antigo império de cidades monumentais. As grandes metrópoles já estavam em ruínas, cobertas pela selva, né? Ainda assim, os maias resistiram. Algumas cidades-estados independentes lutaram contra os conquistadores por mais de 150 anos. Uma das últimas cidades maias livres, Tayazal, só caiu em 1697, mais de 1000 anos depois do início do colapso clássico. Por muito tempo, ninguém sabia exatamente por que os maias abandonaram suas cidades. Durante décadas, historiadores debateram várias teorias. Alguns acreditavam em guerras devastadoras, outros sugeriam rebeliões populares. Mas nas últimas décadas, novas evidências começaram a surgir. Estudos climáticos revelaram algo impressionante. Entre os anos 800 e 1000, a região enfrentou megazecas prolongadas, períodos de seca que duraram décadas. Reservatórios secaram, rios diminuíram e as colheitas falharam repetidamente. Ao mesmo tempo, a população havia crescido demais. Florestas foram derrubadas em larga escala. Isso agravou ainda mais o problema ambiental. O resultado foi uma combinação devastadora: crise climática, crise alimentar, guerras constantes e instabilidade política, né? Não foi um único desastre, foi uma tempestade perfeita de problemas. Mesmo hoje, o mundo maia ainda guarda segredos. Durante séculos, arqueólogos encontraram apenas as cidades mais visíveis, mas recentemente uma tecnologia mudou tudo: o LIDAR, um sistema de laser capaz de escanear o solo através da vegetação. Quando cientistas usaram essa tecnologia sobre a selva da Guatemala, eles ficaram chocados. Sob a floresta havia uma rede gigantesca de cidades. Mais de 60.000 estruturas antigas foram reveladas: estradas elevadas, fortificações, reservatórios
e pirâmides gigantes, completamente escondidas pela selva. Essas descobertas mostram que o mundo maia era muito mais complexo e muito mais populoso do que imaginávamos. Mesmo após o colapso, os maias deixaram um legado extraordinário. Eles criaram um dos calendários mais precisos do mundo antigo, desenvolveram um sistema matemático que incluía o conceito de zero e construíram cidades monumentais sem usar metal. Ou animais de carga. Suas pirâmides ainda dominam a paisagem da América Central e continuam fascinando arqueólogos, cientistas e exploradores. Hoje, muitas cidades maias ainda permanecem escondidas. Algumas nunca foram exploradas, outras ainda estão enterradas sob séculos de floresta. Cada nova descoberta revela apenas uma parte da história e lembra ao mundo de algo impressionante. Mesmo a civilização mais avançada pode desaparecer, mas suas histórias podem sobreviver por milhares de anos, esperando para serem redescobertas.